O poder monstruoso de Joy Boy foi finalmente revelado, e junto com isso, também todo o segredo do chapéu de palha do Luffy, que pertenceu a Joy Boy há 800 anos atrás. E é claro que um tesouro de Joy Boy que está com Luffy hoje teria um significado gigantesco para a história. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e Joy Boy é um dos personagens mais interessantes de One Piece na minha opinião. Vegapunk revelou que ele foi a principal figura do século perdido e o motivo de terem apagado 100 anos de história. Mas apesar disso, as informações sobre ele são reveladas aos poucos, com seu verdadeiro poder e o segredo do chapéu de palha sendo mostrado agora. Então eu também peço que, se você gostar do vídeo, para você mostrar isso deixando seu like, porque o seu like é uma força gigantesca. Mas então com isso, vamos agora para o poder de Joy Boy e o segredo do chapéu de palha. O capítulo 1122 de One Piece finalmente revelou Joy Boy em um flashback, com ele conversando com o robô antigo Emmett, e essa sua aparição junto com vários detalhes, inclusive o seu verdadeiro poder, revelou muito mais desta figura do passado e até mesmo qual é a chave final para o tesouro One Piece. Porém, na verdade, esta não foi a primeira vez que a silhueta de Joy Boy foi mostrada na história. No capítulo 626, ainda na Ilha dos Homens Peixes, há mais de 15 anos atrás, enquanto a rainha Otohime contava a seus filhos a lenda que era passada de geração em geração em sua família sobre a volta de Joy Boy da arma ancestral Poseidon, vemos a silhueta de Joy Boy ao fundo, que parece estar usando uma capa, e não se parece nem um pouco com a forma de Nika, o que nos diz que aqui ele está na sua forma normal. A segunda vez que Joy Boy aparece é no capítulo 1115, enquanto Vegapunk contava a batalha da facção de Joy Boy contra os 20 reis. E de fundo vemos a silhueta de Joy Boy, desta vez na forma do deus do sol Nika, lutando contra alguns reis. E finalmente temos o flashback do capítulo 1122, onde Joy Boy aparece mais uma vez na sua forma normal, e podemos notar muitos detalhes interessantes nessa imagem, sendo o primeiro de tudo a incrível semelhança que ele possui com o Luffy. Emmett, ao ver Luffy, imediatamente o confundiu com o Joy Boy do passado, mas logo percebeu que aquele não se tratava do Joy Boy que ele conhecia, até porque não tem como ele ter continuado vivo depois de 800 anos. E então Emmett afirma que Luffy é idêntico a Joy Boy e até mesmo se sacrifica para salvar Luffy, dizendo que ele não pode morrer. Pela própria silhueta, vemos a incrível semelhança entre os dois, assim como ele também se parece com Roger quando ele era mais jovem, quando vemos convidando Rayleigh para sua tripulação. Inclusive, a primeira silhueta que vimos de Joy Boy na Ilha dos Homens Peixes também se parece com Roger adulto, com seus cabelos um pouco mais longos. Mas continuando a analisar os detalhes, algo que chama atenção nessa silhueta é que uma de suas pernas, mais especificamente sua perna direita, parece ser fina demais, se diferenciando da outra, algo que com certeza foi proposital, até porque a primeira silhueta de Joy Boy também possui sua perna direita mais fina, o que indica que sua perna direita, na verdade, é uma perna de pau. Sua mão direita também está um pouco estranha comparado à sua mão esquerda. Ela se parece muito mais com um gancho do que com uma mão em si, nos dizendo que Joy Boy também tinha um gancho no lugar de sua mão direita. E você com certeza já deve estar percebendo um padrão aqui. Perna de madeira, mão de gancho, falta apenas um tapa-olho para ele se tornar a figura mais estereotipada que temos de piratas, já que sabemos que Joy Boy foi o primeiro pirata do mundo. Então com isso, Joy Boy com certeza é o pirata com tapa-olho. Ao longo da história de One Piece, Oda desenhou piratas dos mais variados tipos. Crocodile tem um gancho na mão, Zeph tinha uma perna de pau. Mas apesar de ser senso comum piratas com tapa-olho, o Oda nunca desenhou um pirata assim na história, e muitos fãs o questionaram sobre isso.
Então, ele respondeu que ainda não desenhou porque está aguardando para um personagem específico, um personagem que aparecerá no final da história. E como estamos agora na saga final de One Piece, esse personagem com certeza é Joy Boy, o primeiro pirata do mundo e que realmente se parece com um pirata. E claro, um detalhe super importante que vemos em Joy Boy é o seu chapéu de palha. Então está confirmado que o chapéu de palha que Luffy possui pertenceu a Joy Boy do passado, e isso nos revela muito sobre o futuro. Desde o começo da história, o chapéu de palha teve um simbolismo muito grande. Todos que possuíram o chapéu estavam diretamente ligados ao tesouro One Piece e à vontade de mudar o mundo. Gold Roger, quando começou na pirataria, tinha o chapéu de palha. Nós o vemos brincando com ele quando ele pede a Rayleigh para se juntar à sua tripulação e virar o mundo de cabeça para baixo. Logo depois, Roger dá o chapéu para Shanks, um aspirante a pirata e que atualmente disse que é hora de pegar o One Piece. E eventualmente, após Luffy comer a fruta de Nika, Shanks lhe dá o chapéu de palha porque ele vê algo especial no Luffy e percebe que o chapéu deveria ficar com ele. E sabemos que Shanks estava certo porque Luffy é o novo Joy Boy. Então Shanks entrega o chapéu de palha a Luffy e o faz prometer que ele será um grande pirata um dia. Luffy não deixou o chapéu desde então, e ele manteve seu desejo de ser o rei dos piratas. O chapéu de palha representa o desejo de mudar o mundo, e podemos ver esse simbolismo várias vezes na história. Luffy dá seu chapéu para Nami e interrompe sua jornada de ser o rei dos piratas para derrotar Arlong e proteger sua companheira. Durante o time skip, Luffy tira o chapéu de palha mais uma vez, deixando seu sonho em espera para treinar e ficar mais forte para poder sobreviver no novo mundo. Luffy já disse que o chapéu de palha é seu tesouro mais precioso, então com certeza tem algo de especial nele, algo ligado diretamente ao tesouro One Piece, até porque Joy Boy, o dono desse tesouro lendário, também era o dono do chapéu de palha. No capítulo 1122, descobrimos pelo flashback que Joy Boy deixou algo com Emmett para o proteger em um momento de perigo, um nó contendo seu haki mais poderoso. Então, quando o Emmett desfez o nó, o haki de Joy Boy foi liberado e foi forte o suficiente para dissolver completamente os Gorosei, fazendo eles voltarem para o castelo de Mary Joyce, a maior demonstração de força até agora. Então Joy Boy, além de ser usuário da fruta de Nika, ainda tem o haki mais forte do mundo, capaz de fazer Imu tremer de medo e gritar de dor, além de derrotar todos os Gorosei de uma só vez, algo que o Luffy não foi nem perto capaz de fazer. E até agora na história, nunca tínhamos visto um nó contendo o haki antes, mas já vimos várias coisas parecidas, com a capacidade de armazenar algum elemento ou uma habilidade. O primeiro exemplo disso é um nó de vento que Nami viu na Ilha do Céu Etérea, durante seus 2 anos do time skip. O nó de vento é uma corda que armazena o vento em seus nós, e ao ser desfeito libera esse vento novamente, e normalmente é feito com 3 nós seguidos. Desatar um nó resulta em uma brisa leve, desatar um segundo nó traz um vento forte, e desatar o último nó invoca uma tempestade. Inclusive, a Nami usou esse equipamento para aprimorar o seu próprio clima Tat. Outro objeto parecido com esse são os próprios Dials de Skypiea, que podem armazenar energia e até mesmo matéria. Existem Dial de chamas, Dial de impacto, Dial de vento, Dial de luz e muitos outros, todos com a capacidade de armazenar uma energia e liberá-la depois. E já vimos até mesmo objetos armazenando haki permanentemente, sendo um desses as próprias lâminas de grau Meito. Quando uma espada é forjada por um bom ferreiro, ela acaba ganhando uma vontade própria, ganhando instintos assassinos ou até mesmo a capacidade de roubar haki de seu usuário. E isso só é possível por meio do próprio haki. Haki significa vontade, é a própria força de vontade do seu usuário. Então, quanto maior a ambição e a vontade de conseguir algo, maior o haki que a pessoa pode emitir.
Quando os ferreiros forjam espadas de grau, eles estão na verdade fundindo seus próprios haki na lâmina, fazendo ela ganhar também uma vontade. Além disso, com a espada pronta ainda é possível adicionar mais haki na lâmina, chamado de Ryou, podendo torná-la negra permanentemente. Até agora apenas Mihawk e Ryuma foram revelados terem deixado as suas lâminas negras. Eles foram capazes de imbuir seu haki permanentemente em um objeto. Então o nó de haki que Joy Boy criou não é nada muito diferente disso que já vimos. Ele pegou sua própria vontade, sua energia de haki e armazenou naquele nó. O que, é claro, nos leva diretamente ao seu chapéu de palha. Se Joy Boy foi capaz de pôr haki em um nó, ele com certeza fez algo com o chapéu de palha, já que ele foi o seu primeiro usuário. E até hoje tem um simbolismo muito grande, como já vimos. O chapéu de palha pode ser uma peça muito importante para se ter acesso ao tesouro One Piece, a chave para o tesouro. Joy Boy deixou seu tesouro em uma ilha que não é possível chegar facilmente, já que nenhum log post aponta diretamente para ela. Uma das justificativas que eu acredito para isso é que Joy Boy tornou toda a ilha em borracha com a sua fruta de Nika, eliminando assim o seu magnetismo permanentemente, fazendo com que nenhum log post a encontre. Por isso, Joy Boy também deixou 4 poneglyphs marcando a localização da ilha, a única forma de encontrá-la. Se ele teve todo esse trabalho para esconder a ilha, obviamente ele também esconderia o tesouro One Piece, criando uma chave para acessá-lo, o próprio chapéu de palha. É por isso que quando Roger chegou em Laugh Tale, a sua reação junto com toda a sua tripulação foi cair na gargalhada, porque na verdade ele havia deixado Shanks para trás com o chapéu de palha, a chave do tesouro, e por causa de sua doença ele não conseguiria fazer a jornada novamente. O motivo da risada, claro, seria por ele conhecer a história de Joy Boy, mas também por ter percebido que no momento mais importante ele deixou Shanks e o chapéu para trás. Então, quando Roger voltou, ele contou tudo o que aconteceu ao Shanks, que então chorou ao perceber que por sua causa, seu capitão não conseguiu terminar completamente sua aventura. E por isso, sabendo que o chapéu de palha era a chave do One Piece, Shanks deu para o Luffy assim que ele comeu a fruta de Nika, porque iria chegar a hora em que Luffy precisaria reivindicar o One Piece, e esta hora chegou. Já é hora de pegar o One Piece. Joy Boy deixou tudo preparado para que a pessoa certa pegue o seu lendário tesouro e traga o amanhecer para o mundo de One Piece. Como Vegapunk nos revelou, ele fez questão de que as armas ancestrais fossem deixadas para gerações futuras. Ele também fez questão de deixar a localização da última ilha nos 4 Road Poneglyphs, e fez questão de proteger o tesouro com uma chave caso alguém indesejado o alcançasse. Tudo isso foi planejado por Joy Boy. Sua vontade foi passada adiante junto com seu chapéu de palha, e por mais que ele não tenha conseguido vencer no passado, a vitória no futuro será graças a ele, que deixou o mundo propício para a mudança. Como o próprio Joy Boy disse a Emmett, não se preocupe, eu estarei ajudando do passado.